Hoje e sempre. Eu fico muito feliz em vê-los estudando, lendo uma obra que, para nós, adeptos da doutrina espírita, é uma obra que vem fazer um divisor de águas. Essas obras dessa autora, Hermance Dufaux, elas vêm nos convidar, especialmente aos colegas espíritas, a olhar para dentro de si. Por que isso? Nós tivemos uma leva de colegas espíritas que já voltaram para o plano espiritual. Nós estamos falando de quantos anos de doutrina espírita? Arredondando. 7 minutos. Um pouquinho mais. Fala 300. Vamos arredondar 170 anos, mais ou menos? 160. Né? Mais ou menos 160 anos. 170, vai, 170. Então, um número bom. Mais ou menos 170 anos que a doutrina se materializa no planeta Terra. Então, veja, nesses primeiros 170 anos já deu para fazer uma avaliação da primeira leva de colegas que se converteram à doutrina espírita e voltaram para o plano espiritual. E aí, o plano espiritual faz uma avaliação desses colegas. Vamos ver para que serviu a doutrina espírita para esse pessoal. Estão entendendo que essa primeira leva, nas encarnações anteriores desses colegas, eles não eram espíritas. Eles eram basicamente de qual religião? Uma religião que abarca normalmente a maioria das pessoas que vêm para dentro da doutrina espírita, os cristãos, né? Então, a maioria deles vindo das religiões cristãs, né? Carregando ainda uma relação com Deus um pouco complicada. Ainda carregando aquele Deus que pune, que castiga. Então, quando os nossos mentores espíritas, aqui eu vou trazer um nome que ele é basicamente o representante dos colegas espíritas, Dr. Bezerra de Menezes, ele fez uma avaliação dos colegas que voltaram, e aí, numa palestra no plano espiritual, ele marca o momento da última etapa do projeto espírita. Olha que interessante. Essa palestra dele marca a última etapa do projeto espírita. E nessa última etapa do projeto espírita, ele já tinha então em mãos o resultado de como os nossos colegas voltaram no plano espiritual. Alguém que já ouviu falar sobre o Hospital Esperança? Tem uma cabecinha que balançou. A Thaís já ouviu, Thaís? Já ouviu? Quem mais já ouviu falar? Já ouviram falar também? Tem pouca gente que já ouviu falar do Hospital Esperança. Que bom, então é uma novidade para vocês. O Hospital Esperança é um manicômio enorme, gigantesco. E lá tem uma ala reservada para nós e os nossos colegas espíritas, de mais ou menos 12 mil leitos. Mas como assim? Manicômio. Então eu pergunto para vocês, o orgulho não seria uma forma de loucura? O que o orgulho faz com a gente? Então, nessa palestra, o Dr. Bezerra de Menezes pede para a Hermance Dufaux que vá ao Hospital Esperança e faça uma entrevista, faça um estudo com os colegas espíritas e traga essas informações para nós que estamos aqui ainda estudando a doutrina espírita. Gente, olha que beleza! A gente agora, por outro lado,
nós temos mais responsabilidade. Por quê? Porque nós estamos ouvindo os depoimentos dos nossos colegas espíritas que voltaram. E lá, nesse primeiro livro, né, que chama Lírios de Esperança, tem um personagem central que traz para nós o seu drama de vida. Um colega que trabalhou 40 anos na doutrina espírita, fundou casa espírita, dedicou pelo menos a metade da sua encarnação aos trabalhos espíritas. Então, ele fez muita sopa, ele doutrinou muito espírito e de repente ele se vê no Hospital Esperança. Quando ele chega lá, ele se defronta com uma situação que ele não esperava. Como assim? 40 anos trabalhando na doutrina espírita, fundou Casa Espírita. Ele foi o fundador da Casa Espírita de Goiânia. E de repente ele se vê num manicômio. Logo ele pergunta: alguma coisa está errada. Vocês erraram a minha ficha. Como assim? A expectativa dele é que houvesse um tapete vermelho, os clarins soassem e tivesse ele, pelo menos, Dr. Bezerra de Menezes esperando ele. Porque, puxa vida, 40 anos de dedicação aos trabalhos espíritas e de repente eu sou recebido por uma equipe de simples socorristas. Olha, como assim? Eu quero falar urgentemente com o meu mentor. Essa foi a fala dele. E aí, o pessoal lá do hospital já está acostumado com os pacientes. Calma. Daqui a pouco, os remédios, as medicações vão começar a fazer efeito, você vai acalmar, e aí o seu mentor virá falar com você. Então, tem um pouquinho de paciência. E aí o tempo foi passando, os medicamentos foram fazendo efeito, né? E aí ele foi acalmando, a mente dele foi se organizando, passou alguns meses, ele já estava pronto para receber o mentor dele. E aí a grande surpresa. Adivinhe quem era o mentor desse colega nosso? Foi o mentor durante toda a encarnação dele. O preto velho da casa de Umbanda, do outro lado da rua da casa espírita que ele fundou. E aí o preto velho chegou exatamente paramentrado como o preto velho. Ele falou assim: Nesse filho, eu te chamei tanto para você atravessar a rua do outro lado, eu queria falar com voz de ser, o que te impediu de atravessar a rua? E aí, gente? Só de pensar nisso, eu fico arrepiado. Eu pergunto para vocês: o que impediu o nosso colega de atravessar a rua, gente? Para entrar lá no terreiro de Umbanda e ouvir a mensagem que estava lá endereçada para ele. Meus queridos irmãos, eu começo a nossa aula de hoje com essa reflexão. Tem um terreno aqui na frente? Eu começo a aula de hoje com essa reflexão. Por isso que a nossa colega Cássia já fez o convite para vocês. A Escola de Aprendizes do Evangelho. Nós podemos nos dedicar muito aqui ao estudo da doutrina espírita. Nós podemos decorar o livro dos Espíritos. E os nossos colegas antigos, eles decoraram o livro dos Espíritos. Eles sabiam quase todas as respostas, de cor e salteado. Porém, se nós não tivermos a coragem de enfrentar o nosso maior inimigo,
nós corremos um sério risco de voltar para o plano espiritual e ainda carregando muito remorso, muito martírio e um orgulho ainda gigantesco. Então, essas aulas que vocês receberam e já está caminhando para o final, ela dá a base para vocês. Mas o melhor está por vir. Nós precisamos nos conhecer. E a irmã se traz esse convite. Nós não precisamos de martírio. Às vezes dói um pouquinho. Ela não engana, né? Ela fala. Às vezes vai doer um pouco, porque de repente a gente encontra coisas que não agrada tanto. Porque eu olhava no espelho, eu olhava um homem lindo, maravilhoso, com os cabelos exuberantes, loiro, mas de repente eu não sou tudo isso, né? A minha realidade é um pouco. Né? Mas eu olho e me vejo aqueles cabelos assim lindos, esvoaçantes, do Brad Pitt, por exemplo, seria um bom modelo, né? É como eu gostaria de me ver fisicamente, mas a realidade é um pouquinho diferente. Então, às vezes, esses choques fazem parte. Isso, às vezes, causa um certo incômodo, mas vale a pena seguir. Okay? Muito bem. Dada essa introdução, nós vamos para... Que horas eu vou? 20 para as 10. 20 para as 10. Eu começo com essa reflexão de Hermance do Fogo, lírios de esperança, e a gente vai terminar com ela também, ok? Eu sou incansável no slide da Hermance do Fogo. Muito bem. Tem, né? Obrigado. Bom, gente, o nosso desafio hoje é passar... Por favor. Rapidinho, porque você falou porque o cara está na sua rua, eu não peguei por... Não entendi. Porque o homem não está na sua rua? Por que não está na sua rua? Fiz uma pergunta, uma provocação. É, mas você vai responder se você já respondeu. É orgulho. Veja, vamos pensar um pouquinho. A dúvida do colega é pertinente. O nosso colega espírita trabalhou 40 anos na doutrina espírita. Ele conhecia profundamente a doutrina espírita. Gente, o pessoal, as primeiras gerações de colegas espíritas eram muito estudiosos. Eles estudavam muito a doutrina espírita. Eles estudavam tanto a doutrina espírita que eles criaram até um termo chamado pureza doutrinária. Quem já ouviu falar sobre isso? Pureza doutrinária. O que significa isso? Estar ligado com o cerne da doutrina espírita, com a raiz, com a espinha dorsal. Tudo que sai disso não é puramente doutrinário. Na interpretação dos estudiosos. Quantos colegas espíritas foram para a fogueira porque contrariavam a pureza doutrinária? Lembrem que quando a doutrina se materializa aqui na Terra, os primeiros estudantes vieram de onde? Basicamente do catolicismo. E muitas lideranças do catolicismo, cardeais, padres, arcebispos. Então, irmãos que estão acostumados com a pureza doutrinária. E aí muda de time, o que acontece? Vai fazer a mesma coisa. Só que agora vai pegar os 5 livros de Kardec, né? Então, tudo que contraria esses 5 livros vai para fogueira. Normalmente a gente faz isso. Até hoje. Existem muitas casas, né, que são bem conservadoras com o caminho da doutrina espírita. E será que a proposta da doutrina espírita é isso? Então, a Irmã do Fogo vem trazer agora um novo momento para nós.
Então, meu colega, esse companheiro que fundou essa casa espírita era uma criatura dedicada à doutrina dos espíritos. Umbanda é outra coisa. Umbanda é uma prática para pessoas inferiores, pessoas que não estudam, que não dominam as letras, uma classe inferior. Como que eu vou atravessar a rua para ouvir um conselho lá no terreno de Umbanda e nem falar português direito que eles não sabem? E aí? Só que esse colega não sabia que tem muitos pretos velhos que aceitaram reencarnar no Brasil como escravos, mas são espíritos intelectuais. Por exemplo, um desses espíritos que está nas obras do Vanderlei de Oliveira, pai João de Angola, ele foi um grande catedrático espanhol, ou seja, um espírito extremamente intelectual. Por que ele veio reencarnar no Brasil como escravo? O que a gente ganha com isso? Se eu trago tanto intelecto, o que será que me traz essa encarnação? Eu diria que vai dar acesso às pessoas humildes a ter esse conhecimento. Porque às vezes você não tem acesso a uma pessoa, né, com tanta sabedoria e tudo, né, não tem a poder chegar e conversar. E ele vindo humildemente, ele tem acesso a essas pessoas que precisam, às vezes, de um assunto mais, um acolhimento, uma palavra mais de conforto na linguagem deles, vamos dizer assim. A criança, quando a gente vai falar com as crianças, ele fala na mesma linguagem. Porque quando você fala na mesma linguagem, eles entendem o que você quer. Então, você vai falar no meio superior, eles nunca vão te ouvir. Então, quando você fala de igual, acho que é por isso que eles vêm nesse contexto para poder trazer mais gente no caminho que eles querem. Tem um livro do Vanderlei que fala Preto Velho, que traz essa relação que você está falando agora. Né? Esse livro é muito bom mesmo para a gente ler, porque traz essa questão das múltiplas religiões, vamos dizer assim, do catolicismo, da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, e aonde se encontra hoje, as pessoas que desencarnam, elas, quando chegam lá, se assustam, porque falam assim, mas aqui tem católico, aqui tem espírita, aqui tem evangélicos, aí tem toda uma reflexão a ser feita muito boa. Então, o nome do livro é Fala Preto Velho. Esse livro é terapêutico, gente. Isso, é para ser lido várias vezes. Né? Esse livro é terapêutico. Esse livro me ajudou demais num momento muito difícil da minha caminhada. Ele me transformou. Ele me transformou de uma forma incrível. Foi inesquecível. Né? E esse livro, se não me engano, acho que é Pai João que escreve. Né? Pai João é esse espírito que eu estou falando para vocês. Né? É o Pai João de Angola, que é um grande catedrático espanhol. Né? José Cisneros, se não me engano. Uma coisa assim. Cisneros, né? Inclusive tem universidade no nome dele na Espanha, né? Tanta intelectualidade, tanta cultura intelectual que ele deixou na Espanha. Então, olha que interessante. Olha como isso mexe para mim. Né? Por que esse espírito vem reencarnar no Brasil na época da escravidão como um negro? Porque é um espírito que ainda está aprendendo. Por mais intelectual que ele seja, ele também está no seu caminho evolutivo. Agora, nós vamos receber daqui a algum tempo uma proposta de nos conhecermos, de fazermos a nossa transformação pelo amor, não pela dor. Nós podemos fazer essa escolha. Não, eu não vou fazer escola, eu só vou fazer o curso básico, só quero conhecer doutrina. Ok, uma opção. Nós somos livres, graças a Deus. Mas nós ganhamos a opção de fazer uma caminhada de autoconhecimento pelo amor. Utilizando de ferramentas, gente,
ferramentas que foram já muito usadas por uma comunidade que esteve aqui na Terra, na época de Jesus, que estavam aqui preparados para auxiliar o nosso governador planetário a iniciar a transição planetária. A transição planetária inicia há 2000 anos atrás. Jesus inaugura a transição planetária. E esses espíritos, essa fraternidade chamada fraternidade essênia, já estavam todos reencarnados, aguardando a chegada do governador. Eles iriam dar suporte, iriam dar apoio para ele cumprir a missão dele. E deu tudo certo, né? Deu tudo certo. E eles usavam essas ferramentas que vocês vão usar na escola de aprendiz do Evangelho. Essas ferramentas foram resgatadas e trazidas mais ou menos por volta de 1950, quando Edgar Amon assume a primeira turma de escola lá na FESP. Razin, um dos membros dessa fraternidade, agora líder da fraternidade do Trevo, que foi o mentor para trazer essas ferramentas que vocês vão usar. Então, gente, essas ferramentas são transformadoras. Estão aqui os exemplos. Olha aí. Usuários dessa ferramenta. Eu sou usuário dessas ferramentas. Ela nos transforma de um jeito que hoje, por exemplo, eu jamais faria uma opção de estar aqui numa escola. Eu queria estar agora, gente, com o meu pezinho lá no meu sofá, com a minha cerveja geladinha e assistir o Timão tomar uma surra. Só para quebrar o gelo. Ok? Brincadeiras à parte. A partir disso, a gente começa a fazer boas escolhas. Antes disso, eu fazia escolhas para satisfazer as minhas sensações. Agora, eu faço escolhas para satisfazer o meu espírito. O que vai me trazer mais felicidade? Vibrar com a derrota do Corinthians ou ganhar valores espirituais? Sem dúvida alguma, valores espirituais, né? Porque eles vão comigo para a eternidade. E graças a Deus o Corinthians não vai comigo para a eternidade. E nem o Palmeiras também não vai, né? Ok? E quando a gente chega lá, ninguém pergunta para nós. Nós não vamos ser questionados. Você é espírita, você é católico, você é umbanda, você é candomblé, você é budista, você é muçulmano. Ninguém vai perguntar nada. O silêncio no nosso retorno. Porque a nossa religião, ela é boa se ela nos fez melhor. Nós aprendemos a usá-la bem e voltamos bem melhor do que quando chegamos. Ok. Tudo certo. Bom, respondi sua pergunta? Legal. Bom, gente, a Gênese, publicada em janeiro de 1868, a última obra do Pentateuco. Essa obra é a obra mais científica da doutrina dos Espíritos. Dos 5 livros que Kardec escreveu, essa obra ela vem trazer os conceitos científicos da doutrina. Então, por isso que tem muito colega que não gosta muito dessa aula. Mas essa aula dá para tirar muito sentimento dela. Dá para a gente extrair muita coisa boa que vai mexer com os nossos corações. E o mentor de vocês gosta sempre de nos provocar. Né? E ele fez uma provocação para mim, para eu falar de Jesus nessa aula. Vamos ver se eu vou conseguir falar de Jesus nela, né? O desafio já está lançado. Muito bem, olha lá, são 18 capítulos. 18 capítulos a obra. Gente, é uma obra, assim, sinceramente, obra para vocês estudarem durante muitos anos. Não dá para vocês esgotarem essa obra numa leitura.
Quem aqui já leu essa obra? Eu lembro que aqui desse lado aqui tinha uns colegas espíritas que já. Você já leu? E uma parte só. Leu uma parte. Qual foi a sua experiência lendo uma parte da obra? Então, esse livro ele traz muita parte química, muita parte de física, né? Ele fala um pouquinho da criação, né? Das leis da física aplicadas aqui na Terra e externamente no universo. Então, ele mais ou menos essa até metade, mais ou menos. Só que assim, algumas coisas tem que voltar sempre para poder entender. Não é uma obra de simples compreensão. Mas agora vamos pensar numa coisa. Se a gente conseguisse fundamentar nessa obra, pelo menos com algumas coisas básicas, já está maravilhoso. Nós não precisamos ser cientistas da doutrina espírita. Nós precisamos começar a fazer escolhas. Nós vamos ter que fazer escolhas. Ou eu vou me tornar um especialista de doutrina espírita, ou eu vou me tornar um especialista de autoconhecimento. Das duas, o que é melhor? Estarmos baseados nas obras da doutrina espírita é fundamental. Daqui para frente, muitas oportunidades chegarão para vocês. E a gente estudar as obras espíritas, estar fundamentado nas obras espíritas, nos auxiliam a não nos perdermos daqui para frente. Por que isso? Porque a gente tem a tendência de carregar a nossa história religiosa. Isso é uma tendência muito difícil de superar. Vez ou outra, a gente encontra dentro da casa espírita alguém querendo colocar Papai Noel, por exemplo, no final do ano. Colocar a figura do Papai Noel no Natal. Olha isso. De onde está vindo isso, gente? A figura do Papai Noel. Né? De onde está vindo isso? Vez ou outra. Ele também tem uma grande coisa da sociedade, né? Tudo é gerado em torno da sociedade que faz com que você também siga certas coisas, porque assim, as crianças, né? Então você vai pôr, né? Então, assim, lógico que a gente foi criado isso, né? Eu já escutei até histórias malucas dizendo que a árvore de Natal é voltada para o lado do sexo, as bolas de Natal tem ali não sei o quê. Mas a gente também tem o peso da sociedade em cima, né? Porque às vezes também é difícil a gente seguir uma linha, porque não é só o nosso passado, né? E sim também o nosso presente. No final do ano. Ela não vai nem propaganda, ela só vai Papai Noel. Isso mesmo, no final do ano, só para tentar induzir você, o velhinho, a comprar para Natal. Os caminhões feitos Não vai nem propaganda. Pois bem, mas nós aqui dentro do núcleo espírita, a gente faz o exercício de trazer um aniversariante no Natal. E o aniversariante não tem nada a ver com o Papai Noel. Absolutamente nada a ver. O aniversariante, ele não tem a ver com questões materiais. Não precisa de dinheiro para ter um aniversariante no dia da festa dele. Basta ter o sentimento acolhedor uns pelos outros. Às vezes a gente traz as imagens também da igreja, quer trazer para o centro, né? Ou seja, é a nossa tendência. Então, a gente precisa fazer esse esforço de estudar as obras e desapegando do nosso passado religioso e se abrindo para essa obra nova, que é uma proposta nova. Ainda mais agora que vocês chegaram, aliás, nós chegamos, né? Num momento em que somos convidados a fazer reflexões novas dentro da doutrina espírita. A irmã está trazendo essa reflexão para nós, ok? Então, deixo bem claro para vocês, é uma obra para vocês estudarem durante alguns anos. Ler, reler, trocar ideias, estudar em conjunto, ok? Mas hoje a gente tem uma pretensão bem simples de explorar alguma coisa. O caractere essencial de toda a revelação deve ser a verdade. As revelações que mudaram a face do mundo. Primeiro, Moisés.
Moisés faz uma marca na humanidade com 2 caracteres. Um caractere pessoal e outro caractere divino. O divino permanece até hoje. O que era pessoal das leis mosaicas, o segundo revelador faz uma reforma. Então vem a segunda revelação e ele faz uma modificação, ele tira o que era pessoal e traz o que é eterno. E mais uma coincidência, 18 séculos depois, ele vem trazer uma nova informação. Qual foi a principal informação que ele trouxe nova? O amor trazendo uma relação nova com o nosso Pai. Jesus reforma a relação com Deus. Até então, como que era esse Deus? Um Deus com característica pessoal. Não era parecido com a gente? Graças a Deus, professor Odair, nós já não trazemos mais esse Deus conosco, certo? Será? Olha que interessante, gente. 2000 anos se passaram. Nós ainda não conseguimos reformar a nossa relação com Deus. Deus ainda parece com a gente. Por que ele parece com a gente? Ele tem raiva, ele é vingativo, ele castiga. Não parece com a gente, esse cara? E aí vem um terceiro revelador, a doutrina dos Espíritos. De novo, mais uma coincidência, 18 séculos depois. E agora, ela é divina e científica. Por que científica? Porque ela é comparativa e ela é também progressiva. E uma coisa muito interessante, hein? Guardem isso. A doutrina espírita é progressiva. O que isso quer dizer, gente? Que ela não é obra acabada. Olha que gostoso isso. A gente saber disso é muito bom, por favor. Nesse livro A Gênese, se eu pegar a cadeira, eu vou conseguir encontrar uma resposta que eu gosto muito, porque eu vejo pelo Espiritismo, que pela minha interpretação, tá? Que Deus ele não é algo palpável, ele é mais um efeito. Por exemplo, eu posso enxergar Deus como uma persona real, que sei lá, se um dia eu chegar no nível de evolução, eu posso trocar uma ideia, ou ele é só um efeito como, sei lá, um macio, molhado, né? E eu não tenho essa resposta, o que é Deus, né? Não encontro isso nesse livro, tem pelo menos um briefing que é a entidade. Adorei a pergunta do Hernandes, já valeu a pena ter vindo aqui. Segura um pouquinho a ansiedade, Hernandes. A doutrina veio numa época de emancipação e de maturidade intelectual. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Que delícia! Muito bom. Não esqueçam jamais isso, gente. A doutrina espírita é progressiva. Isso quer dizer o seguinte, que nem tudo foi falado para nós. Ainda. Ela vai caminhar ainda seguindo a nossa evolução. Uma lição linda, maravilhosa, que eu fico arrepiado quando eu lembro Kardec falando. Quando você se deformar na transformação, em que a doutrina esteja de frente com a ciência, fiquem com a ciência. Porque a ciência já descobriu alguma coisa que a doutrina ainda não falou. Olha que lição de humildade.
ela vai caminhar, né? Ela é progressiva, ela não é obra acabada, ela está pronto, ok? Muito bom. Aí, Hernandes, chegou o tão esperado segundo capítulo do livro da Gênesis. Deus é a suprema e soberana inteligência, é único, eterno. Ixi, meti um vermelho aqui em letras bem grandes, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não pode ser outra coisa. Uau! Hernandes, eu te pergunto, o que é isso? Foi a primeira pergunta que Kardec fez para os espíritos. E olha que interessante, Kardec era especialista, ele era a pessoa certa para fazer o plano A da doutrina. Ele não pergunta quem é Deus, Hernandes. Kardec pergunta o que é Deus. Olha como ele foi sagaz. O que é Deus? Ele poderia perguntar quem é Deus, né? Mas ele não fez essa pergunta. Ele perguntou o que é. E aí, a resposta dos espíritos descaracteriza aquele Deus que nós estávamos carregando, com personalidade humana, como uma pessoa, como alguém único. E olha que interessante, suprema e soberana inteligência, único, eterno, imutável. Porque se ele não fosse assim, não seria Deus. Se Deus estivesse evoluindo, ele não seria imutável. Ele já é inteligência suprema. Mas interessante, gente, olha lá. Imaterial. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Os nossos pensamentos são iguais aos sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Estamos prontos para entender a natureza divina? Pergunta para você, né? Já que você fez a provocação para mim. Conforme o entendimento, sim. Conforme o entendimento individual, acho que a gente pode entender uma parte, né? Como é esse infinito. O infinito ele pode ser, não pode ser resumido em uma parte, mas uma parte pode ser compreendida. Essa é a minha ainda persiste a dúvida, porque a resposta que o Kardec tem na primeira pergunta, para mim não basta. Mas ele insiste, ele insistiu. Ele fez essa pergunta também. E o que eles responderam? Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Por que isso, gente? Nós acabamos de sair do reino animal. Estamos evoluindo ainda. Estamos engatinhando. Qual será a nossa próxima fase hierárquica de evolução? A nossa próxima fase de evolução hierárquica como criaturas divinas. Nós vimos dos reinos anteriores, hoje estamos no reino nominal. O próximo reino é, Jesus falou, hein? Vamos lembrar. Vou fazer mímica. Aê! Olha que gostoso! Nós seremos anjos, Hernandes. Quem sabe, quando a gente chegar no reino angelical, a gente consiga entender um pouco melhor a natureza íntima de Deus. Hernandes, fica calmo. Vai demorar um pouquinho. Hernandes, nada de ansiedade. Tenha calma. Vai demorar um pouquinho. Isso eu posso te garantir. Não, é que ainda persiste a minha dúvida. Será que, por exemplo, quando eu tiver o entendimento necessário, Deus é uma criatura, no sentido que eu posso conversar, ou é uma coisa? Mandar um zap, mandar um áudio.
fazer uma videochamada. Fazer uma videochamada. Mas se eu te visual com Deus, você quer fazer? Questionar. Temos questionamento. Mas é essa a beleza. Ele não pode ser Deus. Ela não pode ser outra coisa. A reflexão do Carlos é muito pertinente, gente. Olha lá. Deus é a suprema e soberana inteligência, é a única, eterna, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberano, justo e bom, infinito, em todas as perfeições. Não pode ser outra coisa. Por que ele não pode ser outra coisa? Porque se ele for outra coisa, ele não é Deus. Porque se ele for mutável, ele não é Deus. Se ele for material, ele não é Deus. Se ele for uma inteligência limitada, ele não é Deus. Se ele for parecido comigo, ele não é Deus. Ele é infinito e não ilimitado. Ele é infinito, ilimitável. Se é limitável, não tem limite. Se ele Não tem limites. Ele não pode deixar de ser Deus. Exato. Tudo está nele e ele está em tudo. E aí Kardec foi perguntando, Kardec não se limitou, ele foi questionando. E aí os espíritos chegaram nessa resposta e falou assim para ele: agora, chega, vamos parar por aqui. Tem um monte de outras coisas que vocês precisam saber. Isso daqui deixa para um pouquinho adiante. Vamos segurar a nossa ansiedade, que vai levar quanto tempo, Cássia, para a gente chegar na fase angelical? Depende de cada um. A primeira proposta já foi feita. O convite já está sendo feito para a gente acelerar o nosso processo de evolução. A escola de aprendizes do Evangelho é um acelerador desse processo. Acreditem nisso. Ela acelera. O pessoal está rindo aqui porque eles lembraram de uma outra turma que o aluno chegou para mim e perguntou no final do curso básico quantos por cento, mais ou menos, eu tinha alcançado da minha reforma íntima. Com certeza o colega era de TI, não tenho dúvida. Muito bem. Capítulo 3. Os males físicos e morais apresentam duas categorias: os males que o homem pode evitar pelo livre-arbítrio e aqueles que independem da vontade. Os flagelos naturais é a lei do progresso. Então isso aqui a gente precisa aceitar, não tem jeito, né? Nós ainda precisamos de alguns flagelos para acelerar o nosso processo de evolução. Nem todo mundo faz essa escolha pelo amor. Às vezes precisa, sabe, Carlos, aquele empurrãozinho? Às vezes a gente precisa do empurrãozinho para a gente buscar nosso processo evolutivo. A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo astral, e o microscópio para o mundo infinitamente pequeno. Olha que interessante. Somente hoje, se bem que nem a ciência material nem a ciência espiritual tenha dito a última palavra, o homem possui os elementos próprios para lançar luz sobre esse imenso problema do ser, que vocês ainda vão estudar muito daqui para frente. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso, esse nosso processo de intercâmbio com o mundo imaterial. Vocês terão um curso específico para trabalhar isso, chamado curso de médiuns, ok? Então tudo no seu tempo. Olha lá, capítulo 5, 6, 7, 8 e 9. Os sistemas do mundo antigo, moderno, né? Aqui nós estamos falando, gente, olha, nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo. E aqui os Espíritos vêm trazendo para nós, né? Esse processo de como nós éramos ainda cegos, e olha o que nós temos hoje, ok? O espaço e o tempo, a criação universal, os sóis, os planetas, a Via Láctea, a diversidade dos mundos, o esboço geológico da Terra, né? O nascimento do homem na Terra. Gente, olha que eu trouxe para vocês, a caminho da luz, essa obra é simplesmente maravilhosa.
Eu trouxe ela porque ela ajuda vocês a entenderem um pouco do que os Espíritos estão falando aqui na Gênesis. Vale a pena vocês irem para essa obra, A Caminhos da Luz, e depois voltar para a Gênesis. Vocês vão ter outro entendimento da Gênesis. Porque a Gênesis está muito compilada, ela está muito sintetizada. E o Emmanuel, ele abre com mais detalhes a formação geológica da Terra, dos continentes. Quando a Terra ficou pronta para receber os primeiros espíritos humanos, o processo evolutivo das espécies, todo o preparo, todo o trabalho que os engenheiros siderais tiveram para formar os seres, as criaturas, organizar a questão geológica da Terra para que tivéssemos um ambiente bom para usarmos. Então, a Terra vem nesse processo, por favor. Você está falando a respeito do livro, a Gênesis, e eu confesso que eu comecei a ler também assim. Aliás, o 5 eu achei super difícil, principalmente eu estava iniciando. Né? E aí, pesquisando, eu encontrei um autor que ele é o Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Ele traz assim todas as 5 livros, codificado por Allan Kardec, com uma linguagem excelente e muito prática de ser entendido, principalmente para, no caso eu começando, assim, super bom, didático e fácil de entender. Aí eu troquei tudo. Legal. Mas visita essa obra aqui, A Caminho da Luz. Você vai encontrar uma obra escrita de uma didática muito simples, né? E bem detalhada. É muito legal, gente, vale a pena. Ok? E aí ele fala aqui também, gente, a alma na terra, né? E o dilúvio bíblico, né? Aqui o que eles estão fazendo, gente? Eles estão trazendo aqueles conceitos antigos, né? Aquela forma cheia de alegorias da Bíblia, e eles estão comentando como isso aconteceu na prática, né? Com os espíritos aqui na Terra. Ok? A gênese orgânica, a formação dos seres, a escala dos seres orgânica ao homem corporal. De novo, lá naquele livro A Caminho da Luz, ele traça um paralelo muito legal, né? E aí a gênese espiritual, né? A união do espírito, a matéria, os anjos decaídos. Isso aqui é um conceito que Kardec traz, né? Para explicar como que a Bíblia, falando de anjos que caíram, isso significa o quê? Espíritos evoluídos intelectualmente que foram expulsos do seu orbe e eles vieram para o planeta Terra. Nós temos inúmeras obras desses espíritos aí no planeta que até hoje a ciência não consegue explicar. Como que eles tinham aquela tecnologia numa época que não existia aquela tecnologia? De onde veio a tecnologia, gente? Desses espíritos. Vieram, trouxeram intelectualmente essa informação que eles já tinham adquirido no seu orbe. Nós temos uma obra escrita por Edgar Arnon que fala Exilados de Capela. Vale a leitura. Traz com bastante detalhe essa mudança de casa desses espíritos do orbe de Capela vindo para o planeta Terra. Então veja, esse sistema chamado Capela de vários planetas passou por uma transição planetária. Esse sistema evoluiu e os espíritos teimosos que ficam ali na teimosia de não querer mudar, o que eles fizeram? Foram convidados a se retirar. O mundo evoluiu e eles continuaram com sentimentos velhos. E aí eles vieram para onde? Planeta Terra. Que delícia! Nossa, lá naquela época bem remota, né? Lá eles tinham com certeza WhatsApp, Facebook, Instagram. Chegou aqui, caverna, correr dos bichos, os dinossauros. Que mudança, hein? Tenho certeza que ninguém vai querer se desfazer do WhatsApp. Ok? Só uma pergunta. Por favor. Vai para cá, agora. No curso de Espiritismo, eu vou estudar capítulo a capítulo. Não. Por causa deles,
Nós vamos ter que ler, melhor ler então. Porque você vai estudar o livro em si. Você vai ter aulas no decorrer dos seus ciclos, tá? Deve bem para chegar a primeira aula. Eu falo para eles, Aí a gente começou a fazer mas tem que escrever aqui para sua aula. Pega a sociedade de guarda. Calma. Espera, dia Você quer ser anjo, não quer? Você vai ser. Você vai ser, eu estou te afirmando isso. Você vai ser. Só que tem um pouco de paciência. Calma. O acelerador vai ser entregue para todo mundo. O acelerador vai ser entregue para todo mundo. Todas as fichas de vocês vão lá no fichário do Dr. Bezerra de Menezes. No quinto andar do prédio do Dr. Bezerra de Menezes. A ficha fica lá dentro. Esse período, o mentor de vocês vai ganhar muita ajuda. Muita coisa boa vai acontecer com vocês. Por quê? Vocês escolheram um processo de acelerador de evolução espiritual. Então, há sim um destacamento para vocês especial lá no fichário do Dr. Bezerra de Menezes. No momento que vocês se matricularem na escola de aprendiz do Evangelho, vocês vão entrar num turno do tempo. Esse acelerador. Mas precisa de vontade, perseverança. Eu afirmo para vocês, vai valer a pena. Vocês jamais terão as mesmas pessoas. Ok? Aproveitem. Muito bom. Gente, capítulo 13, os milagres, né? E aí, o que o Espiritismo fala para nós? Não existe milagre. Os fluidos e os milagres do Evangelho. Olha lá. Os fluidos, ações fluídicas, os efeitos da ação fluídica sobre as enfermidades são extremamente variados. Segundo as circunstâncias, podem ser lentas ou rápidas. Há pessoas dotadas de uma força tal que elas operam sobre certos enfermos curas instantâneas, só pela imposição de mãos ou mesmo por um ato de vontade. O princípio é sempre o mesmo. É o fluido que desempenha o papel agente terapêutico, cujos efeitos são subordinados à qualidade, às circunstâncias especiais. Agora eu falo dele. O mentor pediu, eu vou falar. Quem era o curador que fazia, manipulava muito bem as ações fluídicas, só com a força do pensamento. A distância, ele curava, porque ele era um exímio manipulador do fluido universal. Ele era uma criatura conectada com o universo. É uma potência de ação fluídica. Uma potência. E as ações magnéticas podem produzir de várias maneiras. Pelo fluido do magnetizador, nós estamos falando do magnetismo humano. Pelos desencarnados, agindo diretamente sem intermediário, utilizando-se do magnetismo espiritual. E o misto é o fluido espiritual combinado com o fluido humano. Os desencarnados despejam sobre o magnetizador e ao qual este serve de condutor. Gente, isso aqui parece com o quê? Oi? Médio? É o que acontece na casa espírita. O fluido misto, o fluido espiritual com o fluido do encarnado, o encarnado se tornando como ferramenta de condução energética. Será que o passista ganha energia boa? Vale a pena, né? Às vezes a gente fala, né? A gente ganha muito mais do que quando a gente doa. Muito bem. Os milagres, olha lá, um monte de milagres, um monte. Então, a partir de hoje, nós já entendemos que não existe milagres. De novo, nós ainda não temos aquela potência para transformar. Vai demorar um pouquinho. Calma, Hernandes, você vai curar como Jesus. Não sou eu que estou te falando, hein? Quem que falou, gente? Ele que falou. Foi Jesus que falou. Eu só estou aqui, gente, sendo papagaio de pirata. Por favor, Carlos. Eu li uma história do Chico Xavier que ele foi chamado para dizer
um comandante que ele era subordinado ao governador do sistema solar, que está acima de Jesus. Então, Jesus é o governador da Terra, tem o lugar do sistema solar, e tem um governador do órgão acima, né? E eu tenho lido muito livro da Vera Lúcia, né? E assim, todo mundo que morre, ninguém vê Jesus, quanto mais Deus. Então o pessoal olha para Jesus aqui e chega em cima e continua orando, porque ninguém vê. Como está distante, né, o negócio. Então não é uma coisa quando você morre, você tem contato. Você não vê, você manda mensagem e às vezes você pode ou não receber uma resposta. Como foi o caso de Chico Xavier, teve uma resposta, né, sobre a reencarnação, que ele foi impedido de reencarnar no Brasil, aqui ele vai ter que reencarnar, se não me engano, no Recife. Então essa proximidade que a gente às vezes espera quando morre não existe, né? Mas ele falou uma coisa muito interessante. Onde um ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei. Quando nós acolhermos alguém necessitado, doente, carente, vocês estão acolhendo? Olha, a forma mais próxima da gente chegar de Jesus. Um dia nós vamos chegar lá. Calma, sem ansiedades. Sem ansiedade, vamos com calma. Vamos digerir essa situação com calma, ok? Então nós já sabemos que não existe milagre. Todas as transformações que Jesus fez, porque ele era um grande manipulador dos fluidos universais. Existem vários médiums, várias pessoas que, por exemplo, não são espíritas, mas são médiums, doadores de ectoplasma, que é uma energia muito poderosa no processo de cura. No processo de cura. Como as pessoas usam a imposição das mãos, às vezes quando eu já fiz isso para as minhas filhas também, às vezes a gente está ali orando, rezando, a gente acaba rezando o Pai Nosso, mas sempre pedindo alguma coisa, quer dizer, a fé maior acaba trazendo esse fluido para qualquer a gente defender. Esse fluido pode ser guardado, algo assim? Eu pergunto porque eu venho de uma familiar minha, uma boneca que tem dentro, acho que é ectoplasma, uma coisa assim, é como eu não conheço, eu não soube julgar assim. Não, nós ainda não temos recipientes para guardar o fluido universal. Se eu tivesse, gente, eu ia viver uns 300 anos pelo menos, mas o meu fluido está, eu vou gastando ele. Se você olhar bem para mim, já está bem gasto. Eu não fiquei mais, né? Fazer o quê? Ele está indo. Eu acho que é um ectoplasma só. O ectoplasma é uma energia da matéria, né? Nós somos proprietários do ectoplasma quando estivermos encarnados. Por isso que os espíritos precisam muito da gente. Nós somos doadores de ectoplasma, inclusive no nosso período de desdobramento, do sono. Mesmo quando a gente sai do corpo, nós estamos ligados com cordões energéticos. Nós estamos presos aqui no corpo, né? Só que ele é elástico, então ele sai. E aí, nesse momento, a gente pode doar energia para muitos espíritos necessitados, nos hospitais, no pronto-socorro, porque o nosso perispírito está ligado com o nosso corpo material, a gente torna-se doador de energia. Então, a gente já sabe que não existe milagre, ok? A gente já desmistificou isso, tá bom? Então, a gente está caminhando para o final. A teoria da presciência, né? Espíritos verdadeiramente sábios nada predizem para épocas fixas, limitam-se a nos pressentir sobre o resultado das coisas que nos é útil conhecer. Insistir para ter detalhes precisos é expor as mistificações do Espírito. Gente, o que isso quer dizer? Quem fica passando data precisa é um motivo para vocês terem 2 pés atrás com isso, ok? Os espíritos sérios não passam datas precisas, ok? E as predições do Evangelho, né? O julgamento final, a ideia de um julgamento único era aceitável, pois acreditava-se que toda a humanidade estava concentrada sobre a Terra, no centro do universo. A gente não sabe que isso não vai acontecer, né? A gente vai desencarnar, não vamos ficar lá esperando. Olha, Juliano, passa para a direita. Juliano, passa para a esquerda. Nós vamos voltar muitas vezes, né? Dado essa informação aqui que a gente vai ser anjo. Estamos longe ainda, né, gente? Vamos aproveitar o acelerador agora, que é a Escola de Aprendiz do Evangelho, para a gente, pelo menos, pegar uma asinha com umas 2 peninhas, já está bom, né? Ok?
Para finalizar, eu disse a vocês que a gente começou falando de Irmãs do Fogo, a gente termina falando de Irmãs do Fogo. Esse gráfico está numa das obras da Irmãs do Fogo e ela traz o fim dos tempos. Esse gráfico está exatamente assim, né? Ele retrata aqui a energia do planeta, de provas e expiações. O que está acontecendo? Está caindo. Está indo para o zero. Tempo atual, olha onde a gente está. Fase da regeneração, maioridade do pensamento. O que é isso? Não tem a menor pretensão de explicar para vocês. Vocês já começaram a estudar o que é isso. Maioridade do pensamento. Essa obra que vocês estão estudando é um passinho nessa direção. Boa sorte. Aproveite. Obrigada.